emocional, com certeza. Bate-papo Novo Tempo. Pois é, bate-papo Novo Tempo de hoje, mais uma vez com a nossa querida amiga, a Rose, já que ela aqui na Associação Norte do Pará é conhecida como Rose Alegria. Eu não sei por quê. Não, agora eu já sei porque. Porque é só alegria, Didi. Só alegria. Essa menina, ela não ronca, ela ri durante a noite quando dorme, só pode ser isso. Tudo bem, Rose? Só alegria. Só alegria. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É um grande prazer poder estar aqui novamente compartilhando da palavra de Deus e algumas coisas que a gente vem aprendendo no decorrer do tempo, né? Que agrega e a gente vai trocando um pouquinho de ideias e isso é muito positivo. É verdade. Rose, olha, você que é responsável aqui, a tua área, fala pra gente aqui, pessoal que não te conhece, se é que ainda há alguém que não te conheça. Pode ser que tenha. Você está responsável aqui por uma área muito importante na Associação Norte do Pará, não é? Sim. Eu posso até ousar dizer que é a mais. Porque eu sou responsável pelo Departamento Infantil e Ministério dos Adolescentes. Dos adolescentes. Né? E uma árvore, ela não cresce pelas suas folhas. Ela cresce pela raiz, então é ali que tem que começar o cuidado, né? E tem algumas pessoas que perguntam assim, professora, e quando é que eu tenho que começar a educar meu filho? Desde o momento que você descobre que vai ser mãe. Exatamente. Na barriga, ele vai sentindo todas as tuas emoções. Então, a partir desse momento, você tem que ter bastante autocontrole, tem que passar coisas positivas para essa criança. E, com certeza, a partir daí, já começa a tua grande missão. Ô Rose, vamos falar então hoje de um assunto que, infelizmente, eu percebo que muitos pais estão ignorando esse tema, né? A gente fala da educação de filhos, a gente vê muitos pais aí achando que alguns, vamos dizer, alguns produtos que são inventados são uma bênção, né? São uma bênção, porque você pega aquele filho que é super ativo, que te dá trabalho, você coloca na mão dele lá o videogame, ou coloca lá o tablet, coloca lá na mão dele o celular, ele fica quietinho. E a gente pode, às vezes, aí substituiu o papai, substituiu a mamãe. Exatamente. Já te dei o telefone, vai lá pro teu canto, né? Chegou em casa e tal, quer atenção, um pouquinho o filho quer atenção, aí o papai e a mamãe dizem, a gente já te deu o teu telefone, o telefone que você queria, o tablet que você queria, o brinquedo que você queria, vai brincar, vai te divertir pra lá, ou seja, fica lá e deixa eu cá, né? Eu já te dei o que você precisava e tudo que na verdade uma criança precisa. Que ela precisa de atenção. E a gente tem visto a inversão de papéis. A gente vê crianças, adolescentes, colocando rédeas na casa. Eu quero isso, se não for assim eu não quero. Né? E os pais se submetendo a isso porque simplesmente preferem terceirizar essa educação do que ter o trabalho de dizer, não é assim. Você vai ter um trabalho mesmo, porque você vai desconstruir uma situação. E isso requer realmente trabalho. Mas para isso você foi chamado, né? Exato. O nosso tema de hoje você colocou mundo real versus mundo virtual. Aí a pergunta que eu vou fazer para a gente poder começar o nosso bate-papo aqui, até que ponto a tecnologia ela é positiva para a criança ou para o adolescente, né? Ter um celular na mão, um tablet última geração, ou mesmo um videogame, ou aquele computador sensacional. Até que ponto isso pode ser positivo ou não? A gente sabe que no mundo que a gente está vivendo, a gente precisa disso, né, Didi? O que você tem na mão? Eu tô com o celular aqui porque você me passou a cola. O que é essa mesa de som, tudo isso daqui é tecnologia. Exato. Eu tô com o meu computador aqui, terça-feira passada eu tive que fazer justamente uma palestra lá em Castanhal falando sobre isso. E era uma necessidade tão grande, né? Até que ponto isso é negativo? Até o ponto que isso não me prejudica. Até o ponto que isso não prejudica a minha casa, a minha família, não compromete o meu papel como mãe, o teu papel como pai, né? A tecnologia, ela em sua dimensão, ela é necessária.
É necessário. Eu utilizo o telefone quase que o tempo todo, porque é o meu meio de comunicação com os meus grupos, com o Ministério da Criança, o Ministério do Adolescente. A gente sabe que está inserido, mesmo que você não quisesse, você faz parte disso. E o teu filho, ele não escolheu vir nessa era digital. Então, assim, a gente sabe que é uma necessidade, só que para tudo tem que ter equilíbrio. Né? Então, assim, até que ponto isso é positivo, até o ponto que isso realmente não vai prejudicar nem você e nem a sua família. Agora, é interessante você falar aí que não tem como a gente fugir disso, né? Até mesmo nas escolas, eu estava até comentando com a Sandra, hoje você já tem crianças ali usando o tablet, algumas escolas mais avançadas já o computador. Então não tem como você evitar a criança de mexer com essas coisas, essas tecnologias. Não tem como evitar, mas tem como você modelar. Você fazer com que essa criança, ela saiba os limites para aquilo, né? A gente vê hoje, por exemplo, no mundo virtual, muitas pessoas imersas a esse mundo, e aí a gente vê isolamento, a gente vê tristeza, a gente vê pessoas depressivas, a gente vê pessoas solitárias, e isso desencadeia problemas socioemocionais muito sérios. Por isso que a gente tem hoje como mal do século a depressão. Muitas pessoas chegam a esse nível justamente porque não souberam controlar essa tecnologia toda. Aí eu tenho 2.000, 5.000 pessoas no meu Face como amigo. Será que é amigo? Se a gente for realmente analisar quem são os nossos amigos, aquele que você pode ligar de madrugada, Diógenes, que você sabe que vai te atender, você sabe que aquela pessoa realmente é teu amigo, você pode tentar, com muita sorte, conferir nos dedos de uma mão. Engraçado você falar nisso aí. Tem tanta gente que hoje tem celular, que tem redes sociais, que tem Facebook, mas ao mesmo tempo há muitas pessoas que estão sofrendo de depressão, que se sentem isoladas, sozinhas, solitárias. E é estranho porque a gente vê uma sociedade que tem muita informação, ou seja, tem muita coisa aprendendo. Você hoje, num dia, através aí do computador e dos sites e redes sociais, você tem muito mais informação no dia que você antes nem tinha nem um ano todo. É verdade. Né? E ao mesmo tempo você vai para um restaurante, você faz uma hora social com as pessoas, tentando ajuntá-las, agregá-las, e as pessoas ficam, cada uma no celular lá, vamos para um jantar, vamos para uma confraternização, e ninguém está conversando mais, as pessoas estão conversando no celular. Exatamente. A questão da informação, o que a gente tem visto, muita informação, mas pouca formação, né? Porque, assim, informação você vai ter de todos os lados, das mais diversas formas, só que formação de caráter, formação de personalidade, aquela pessoa que sabe exatamente quando começar e quando parar. Isso sim é necessário na nossa sociedade, né? A gente tem visto as pessoas imersas a esse mundo virtual, mas no mundo real, pessoas vazias, pessoas tristes. E é por isso que eu tenho sempre pedido que os pais, por favor, sejam atentos, se policiem, se controlem. Porque assim, por que a gente tem visto crianças necessitando tanto disso? Porque eles veem nos pais esse vício, né? Só vê o pai no celular, só vê a mãe no celular, no computador, e isso e aquilo. Ele vai pensar assim, então isso é importante. Isso é importante. Se meu pai gosta, se minha mãe gosta, se isso para eles é tão importante, então para mim tem que ser. Então eles inculcam na mente deles aquilo que eles estão vendo nos pais. Isso é natural. Eles veem isso é o reflexo, né? Então eles aderem para eles. E o que eu tenho pedido sempre: pais, não substituam a família por coisas. Agora, né? isso é muito bom a gente falar, né? Mas na prática a gente sabe que é difícil, né? É porque a gente tem que ter disciplina, né, Diógenes? Exato. Nenhum atleta chega a um nível alto sem que tenha disciplina, autocontrole. Ou você acha que um atleta, ele chega onde chega nas Olimpíadas e tudo, sendo uma pessoa descontrolada, desregulada com a alimentação, uma pessoa desregulada com o tempo para dormir, com os 8 remédios da natureza que são super necessários para todo o desenvolvimento físico e espiritual. Enfim,
A gente tem que ter controle, equilíbrio, como a própria Bíblia fala. Tudo nesse mundo tem seu tempo determinado de acontecer. Eclesiastes 5 vem falando sobre isso, né? Então, assim, defina um tempo. Você vai ter que usar o telefone, defina um tempo. Você tem um horário do dia para isso. Já passa o dia longe dos filhos, vamos pensar assim, né? Ou então, no horário que o filho tá pro colégio, eu posso usar, dou um tempinho ali para usar, mas chegou. Mostra para essa criança, mostra para esse adolescente que ele é importante na tua vida. Deixa as coisas seculares e cuida dessa pessoa. Olha nos olhos, conversa. Tem um momento melhor do que na mesa? Na refeição? Tem famílias substituindo esse momento tão especial da mesa para ir para frente da televisão. Agora, uma dica legal seria, de repente, você, já que você tem um certo vício, você adulto, talvez tenha um certo vício com o celular, isso está sendo... está influenciando o seu filho negativamente, porque você não consegue incentivá-lo a fazer algo que você não faça, né? Não tem como. Então, coloca o seu celular longe de você, coloca num outro local, né? E vai falar com seus filhos e estabeleça com ele, com seu filho, com seu pequenininho aí um horário. Ó, você vai mexer só nesse horário aqui. Esse horário, você brinca com ele. São o quê? 30 minutos por dia, 40 minutinhos no seu tempo, você que vai definir. Depois disso, não. Agora só amanhã. Deixa o celular aqui no cantinho. Vamos conversar agora, vamos brincar, vamos sentar, vamos jogar bola, vamos, né? Jogo junto, né? Compartilhar. O que acontece? Essa tecnologia e esse vício que está causando também nos adultos, ela vem tirando a comunicação. Né? Aquele papo gostoso que, por exemplo, lá na mesa isso acontece, flui muito gostoso. Quando você está à mesa, que você vai comer sem a influência desses artifícios, a conversa flui de uma maneira impressionante. E aí, como é que foi teu dia no colégio? Você vai ouvir como é que foi o dia do teu filho no colégio. E ele também vai ouvir como é que foi teu dia no trabalho. Vai fazer uma caminhada com ele também. Vai ter uma conversa, tira um dia da família, vamos dizer assim. E que não seja só o sábado não, que a gente sabe que tem muitos adventistas nos ouvindo e acha que o sábado... já tira o sábado para isso. Mas não tem que ser só o sábado. O sábado, ele é super especial. Ele é um dia que você descansa no Senhor, né? E faz atividades para o Senhor. Mas olha mais para tua família. Tira um pouquinho mais, olha nos olhos, conversa, dialoga. Isso daqui é fundamental para que essa criança cresça e se torne um adulto confiante, né? Se torne um adulto livre de algo e tenha autocontrole também, porque vai chegar esse momento. Tem alguns estudos aí mostrando que é muito prejudicial mesmo para a criança ficar. Isso que a gente tem que martelar. Porque não é uma questão assim da gente achar que é certo ou errado. Não, tem pesquisas científicas que mostra que se a gente fica mais de 2 horas na frente dessas telas, elas prejudicam a gente em todos os sentidos, desde a visão até a nossa mente mesmo. Ela fica comprometida, desgasta, cansa, né? E assim, eu achei interessante que eu li esses dias um artigo que falou sobre o inventor do computador, eu esqueci o nome dele. Ele sabendo disso, que não pode passar mais de 2 horas de tempo na frente do computador, do telefone, ele estipulou para os filhos. O próprio Bill Gates estava fazendo isso? Que eles não poderiam usar mais de 2 horas durante a semana. Ou seja, aquilo que era, entre aspas, tolerável no dia, ele reduziu para a semana toda. Então, você vê, a pessoa mais tecnológica que a gente está falando aqui, ele entende que isso pode ser maléfico para a criança, para ele, para a família. Então, eles estipulam que seja 2 horas na semana. Então, agora, eu peço que os pais também tenham esse controle. Exatamente. Né? Nós estamos falando hoje praticamente um pouco mais aí do celular, porque a gente vê muitas crianças brincando, mas é claro que a gente está falando não só do WhatsApp, mas a gente está falando também dos joguinhos. Que tem joguinhos que são extremamente prejudiciais. E, infelizmente, a gente vê muitos cristãos que não percebem que o seu filho está jogando um jogo extremamente violento. E o filho fica agressivo e você não está percebendo porque ele está agressivo. Está vendo aqueles tipos de jogos, de lutas. Desenho, né? Às vezes não está nem no telefone. Não dou meu telefone pro meu filho. Mas, em compensação, você deixa ele a manhã inteirinha assistindo desenhos agressivos, sim. Violentos, mentirosos. O que acontece? Qual é o maior risco disso com a criança? De acordo com a psicanálise. Isso é muito arriscado pelo fato de que a criança ela não sabe distinguir o mundo real do mundo virtual.
virtual. Ela está em fase de conhecimento, de aprendizado, ela não sabe nada nesse sentido. Então, se ela assiste, por exemplo, um desenho de conto de fada, ela vai acreditar naquilo. Ela vai acreditar que aquilo pode acontecer na vida dela. E, inclusive, eu mencionei a história de uma garotinha, né? Que uma amiga minha estava atendendo. Ela estava com muito medo. Muito medo. Ela não queria que a mãe dela saísse de casa nem para ir no mercado comprar pão. Muito menos para trabalhar. A menina entrava em pânico, em choque, gritava, chorava. E o que era que estava acontecendo? Ela estava assistindo um desenho em que a mamãe de uma criança do desenho tinha sumido. E aí e tinha virado bruxa. E aí ela estava com medo da mãe dela sair e virar bruxa. Olha só. Por que isso? E ela estava em pânico. A menina tinha 5 anos de idade. E por que todo esse pânico? Porque ela não sabe distinguir o mundo real do mundo virtual. Então, cabe a nós, adultos, entre aspas, maduros, com sabedoria para poder lidar com tudo isso e colocar equilíbrio. Né? Não é só, às vezes, o jogo. É só um joguinho inocente que ele joga, mas esse joguinho inocente está tirando o tempo que ele tem que estar com a família, está tirando a visão dele, está comprometendo, a mente dele está sendo preenchida com coisas que não deveriam, porque a Bíblia fala que nós devemos inculcar nos nossos filhos coisas boas, a lei de Deus, a palavra de Deus. Então, se você quer refazer tudo isso, começa com a palavra de Deus. Exatamente. Sem contar que os 7 primeiros anos são fundamentais para a formação do caráter. Bom, nosso tempo já se esgotou. Eu acho que foi suficiente para aguçar no coração dos pais o interesse de pesquisar mais. Você hoje tem aí nas suas mãos, aí, ó, na palma das suas mãos, o celular que pode também ser usado para você pesquisar. Vai lá no YouTube, tem pesquisas, tem gente falando muito sobre esses assuntos e você vai, com certeza, aprender muito mais e vai colocar em prática isso aí. Agora, diga. Eu sempre faço um apelo para os pais. O que realmente é mais importante, sabe, Didi, na sua vida? Será que é buscar coisas, é dar coisas para o seu filho? Ou será que é a tua presença? Será que é você? Será que é a tua família? O tempo passa rápido demais. E a gente está falando aí para ouvintes de diversas fases, né? Desde do ouvinte que ainda não tem família, que ainda não tem filhos, até o ouvinte que já é avô, que já é avó, aquele que está vivendo ainda aquela fase dos primeiros meses com a criança, dos primeiros anos, enfim. Eu sei que aquele que está ouvindo, que já é vovô, tá pensando agora, poxa, eu errei tanto com meu filho lá atrás. Poxa, eu queria tanto que fosse diferente, queria tanto poder voltar no tempo. E tem pais hoje que vê o filho pequeno e diz, eu queria que o tempo passasse tão rápido, e ele vai passar. Só que o que você fez nesse período de tempo em que o teu filho, ainda pequeno, se tornou adulto, para construir um adulto seguro, um adulto saudável, um adulto que realmente vai fazer a diferença na nossa sociedade, ou será que vai ser só mais um no quadro depressivo? Porque é isso que a tecnologia, muito descontrolada, desfreada, faz. Exatamente. Ela tira esse convívio social, esses olhos nos olhos, esse relacionamento que é tão necessário. Saiba de uma coisa, não substitua a sua família por nada. Nada, nem tecnologia alguma. Veja que isso seja prioridade. Em aqui em Provérbios, capítulo 31, versículo 28, fala: levantem-se seus olhos. E lhe chamam de ditosa, que fala sobre uma esposa, né? Aqui fala sobre a mulher. O marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Por que eu tô falando dessa mulher em especial? Porque a mãe, ela tem um peso ainda maior dentro de casa. Uma responsabilidade. E os filhos vão ser os olhos dela, vai ser o reflexo dos seus olhos depois. Então, que realmente você tenha sabedoria, não só você, mas também seu esposo, seu lar, porque isso daí compromete o casamento. Isso compromete tudo. E depois você vai ver que o que tinha de mais importante você perdeu. Tá certo. Rose, nosso tempo já está acabando, aliás, Deus já acabou. abençoe! Até a próxima! Você volta daqui a 2 semanas com mais um tema. Amém! E aí a gente vai contando com você. Compartilha, tá? Esse vídeo aí no Face, no YouTube. Vamos espalhar aí informação para as pessoas. Até a próxima, Rô! Até a próxima! Valeu! Vamos com Deus! Bate-papo Novo Tempo.